Boa tarde. Hoje estamos aqui no jornal Boas Novas. Falaremos sobre a importância do petróleo, sobre o meio ambiente e também falaremos sobre a saúde. Meio ambiente. A pesquisa e a indústria química contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias ambientais. As pesquisas no campo da química são fundamentais para a solução das grandes questões globais, como a demanda energética ou as mudanças climáticas. Estão em desenvolvimento novos processos de gerações de energia, materiais com maior eficiência energética e reações que geraram menor volume de efluentes, entre outras inovações. Petróleo. No Reino Unido, até 1949, o carvão era a maior fonte de matérias-primas para a indústria química, segundo pelos hidratos de carbono, tendo o petróleo o peso inferior a 10%. Contudo, a situação mudou. O consumo mundial de petróleo começou a aumentar. Isso deveu-se principalmente às necessidades de combustíveis para transporte. Como essa necessidade era maior no mundo desenvolvido, nesses países começaram a ser construídas refinarias. Começaram então a ser desenvolvidos processos para converter frações de pouca a procura em frações com a maior procura, por exemplo, gasóleo em gasolina. Neste processo eram produzidos alcênios, etilênio e propeno como produtos secundários, a preços muito baixos devido à larga escala que eram produzidos. Até essa altura, etileno era obtido por desidratação do etanol, que por sua vez era obtido por fermentação de hidratos de carbono. Embora a técnica fosse bem denominada, os preços eram muito elevados. Por volta de 1959, de acordo com o carvão, o petróleo era a principal fonte de matérias-primas para a indústria química na Europa, tal como já acontecia há cerca de 2 décadas nos Estados Unidos. O peso do petróleo tornava-se cada vez maior, pois seu preço não tinha tendência de aumentar, pois a escala de produção aumentava. Os produtos químicos eram produtos secundários da indústria de combustíveis e os processos para transformar as diferentes frações do petróleo eram cada vez mais sofisticados e eficientes, permitindo obter uma vasta gama de compostos. Com o carvão passava a se encontrar dada sua extração, ser um processo que requeria muita mão de obra, além de procura para os produtos obtidos a partir do carvão ser cada vez menor e, portanto, quantidade de produtos químicos obtidos como produtos secundários ser também muito menor. Em 1969, o petróleo denominava-se completamente a cena internacional, e isso continuou a acontecer até os dias de hoje. Saúde. No dia 18 de junho comemora-se o Dia Químico, cujas atividades consistem em realizar investigações, experiências e analisar relacionadas em vários tipos de processos químicos, contribuindo assim para o desenvolvimento de novas sociedades mais justas com uma qualidade de vida. Na saúde, a química é aplicada desde análises clínicas até materiais dos ambientes laboratórios. Ela é utilizada na concepção de medicamentos e vacinas no combate das doenças e epidemias. Sem ela, os cientistas não podem sintetizar novas moléculas que curam doenças e fortalecem a saúde humana. Pode-se afirmar que o médico não tem condições de receitar um medicamento sem o conhecimento específicos da química. Definitivamente, a química é importante na saúde. Mas a atividade do químico não está ligada somente aos medicamentos. O químico é responsável por desenvolver matérias-primas para a medicina. Boa parte das matérias hospitalares e laboratórias são de origem química, como, por exemplo, as válvulas cardíacas, seringas descartáveis, luvas cirúrgicas, receitas para soros, tubos flexíveis, embalagens para coleta e armazenamento de sangue.
Os principais equipamentos utilizados em cirurgias ou diagnósticos também são fabricados com matérias-primas químicas. A química está presente em tudo, desde os materiais de limpeza, como os desinfetantes que combatem o risco de infecções, até os reagentes que aceleram o resultado de agentes laboratórios. Na medicina, mais do que qualquer outra atividade, fica evidente que na química